Olá galera, de novo aqui é o Flávio do canal Descobrindo a Verdade e hoje eu vou fazer um negócio meio diferente. Como eu não tenho recurso para fazer um react com o meu rosto aparecendo aí, e então vocês vão reagir a minha voz, pelo menos, né? O meu rosto vocês não vão conseguir ver, mas é um react do canal Papo com Oliver, que está fazendo um react de um trecho do canal Fuxico Gospel. Mas Flávio, por que você não faz o direto do Fuxico Gospel? Porque é uma entrevista muito grande. Eu fui lá ver, entendeu? Tem em torno de 1 hora mais ou menos, e então quero só pegar esse trecho porque eu acredito que ele escolheu a melhor parte. Então eu quero fazer esse react com vocês porque eu não assisti ainda, e eu quero ver aí com vocês aí pra gente ver o que ele fala, né, a respeito, se ele tem... Como é que é? O rapaz fala aí, ele prega, ele tem uma dicção boa, ele tem uma oratória boa, né, para pregar, para falar o que ele fala na igreja, mas não sabemos que ele não fala das coisas do eterno, porque ele se declara profeta, e profeta já não existe mais desde João Batista, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. De novo, esse exemplo que você citou de Jesus, ele também não estava pregando, né, Miguel? Ele não estava evangelizando. Pior ainda, ensinando. Não, mas ele estava discutindo, mostrando o que ele entendia da Torá na sinagoga. E é o que nós estamos fazendo. Pegou no meio? É o que nós estamos fazendo. Olha só, voinha já dizia que quando um burro fala, o outro baixa a orelha, viu? Ali tá, o Israel tá falando, ele tá falando em cima, tá falando junto. Calma, meu filho, isso é deixa verdade. o varão falar. Até o Espírito Santo, até Paulo fala assim, quando um tá falando, o outro fica quieto, né? Se eu não me engano, é lá naquela parte que os pentecostais falam dos dons do Espírito, né? Em 1 Coríntios, né? 13 ou 12, né? Não lembro, porque o 11 é da ceia, né? Então, quando um tá falando, o outro cala a boca, né? Vamos ver se ele entende de Bíblia, vamos ver se ele sabe disso, pelo menos, né? Pô, Miguel, uma das críticas que eu vejo as pessoas fazerem ao seu ministério e até a forma de você pregar, talvez até criticam você por pregar heresia, pelo jeito que você prega. A garganta até ficou seca. Pegar heresia, ele... por fazer revelações. Esse jeito que você aprendeu a pregar, você aprendeu a pregar onde? Quem é a sua referência? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Cara, peraí, bicho. Bebe mais água, pô. Bebe mais água que você tá meio fraco. Primeiro, não se aprende a pregar. Eu acho errado a pessoa falar, eu aprendi a pregar. Não se aprende a pregar. Até hoje eu tô querendo entender se aprender a pregar. Porque... Na verdade, se aprende sim, né? Porque você grita como os outros gritam. Você age como as pessoas agem. Tem aqueles trejeitos como eles têm os trejeitos dos pregadores. Você se veste como um pregador. Não é ainda não é? O que será que é aprender? Você aprendeu a se vestir. Você aprendeu a falar com aquele tipo de autoridade que eles têm. Você aprendeu a falar com os trejeitos e os tiques de pregador. Isso é tudo aprendido. Não é Espírito Santo que faz isso, não. Eu sei pregar. Eu sei dizer que Jesus é bom. Eu sei ler o texto, aplicar o texto, fazer... Bom, ele acabou de falar que ele sabe falar que Jesus é bom. Depois a gente vai fazer uns react dos vídeos dele e vamos ver como que ele prega que Jesus é bom. Tá ok? Um outro evento aí. Mas também não tão já. As aplicações que um texto precisa ter como um pregador. Agora, a minha referência é claro, eu tenho um pastor, que é o pastor Marcinho, eu tomo ceia, sou dizimista, congrego, participo da mesa do Senhor. Agora sim, a minha referência tem muitas referências. O cara, ele pega a ceia, ele é dizimista, e o Espírito Santo não ensina que isso aí é mentira para ele, né? Isso que eu acho incrível, as igrejas cheias do Espírito Santo, e nem o Espírito Santo fala assim, para de fazer isso, que isso é mentira. Não faça isso, não faça aquilo.
porque isso aqui na nova aliança já não existe mais. Para de cultuar, porque a nova aliança já não tem mais culto divino, né? Então, vamos ver o que ele vai continuar falando. Pregadores que começaram ali com 12 anos, pregando, como o pastor Marcos Feliciano, o pastor Eliseu Rodrigues, entre outros pregadores, começaram a pregar novos, assim como eu, e cresceram pregando ali, dizendo a vontade do Senhor. Essas são minhas referências. E a maior referência de todos que são Deus, que nos incentiva, que nos dá a força. E que em relação ao dom profético da revelação, quem não tem, fala de quem tem, né? O dom profético, é o que eu já falei ali no começo, que a profecia, os profetas acabaram, né, em João Batista, né? Aí eu tenho um vídeo que falando sobre isso, né, a respeito dos dons de profecia, e a pessoa pergunta para mim uma vez, mas Flávio, lá no livro de Atos tinha uma senhorinha, que ela era profetisa. Você fala assim, com certeza. Ela era uma senhora com mais de 80 anos, e com certeza ela tinha nascido antes de João Batista, e terminou nele, não na época dele, mas ele foi o último profeta. Então quem estava vivo depois que ele morreu ainda seria profeta, ok? A pessoa que ela diz que ela ignora os dons. Eu não sei porquê, cara, né? Se eu ouço tanta profecia e tanto... Não é que eu não acredito, não. Eu acredito, eu creio na profecia, no dom das línguas, no batismo com o Espírito Santo. Eu creio nessas coisas, entendeu? Mas essas pessoas aí que são famosonas assim, que começam a ficar muito famosas, por exemplo, Miguel. Pô, ele profetiza muita coisa, cara. E não vem ninguém falar que não aconteceu, ou que aconteceu, entendeu? Se aconteceu, fala. Se não aconteceu, fala também, ué. Espirituais e prioriza apenas a palavra, ela está errada, porque a Bíblia diz que, aliás, a Bíblia é letra e a Bíblia é fogo, a Bíblia é palavra de Deus e é manifestações. A gente vê na trajetória de Jesus Cristo momentos que Jesus ensina, momentos que Jesus cura, momentos que Jesus liberta, momentos que Jesus traz de ensinamento. Você vê ali Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitando a viúva de Naim, ao filho da viúva de Naim. Então, você está dando referência da Antiga Aliança, né? Jesus, quando estava vivo, era Antiga Aliança, ele fazia práticas judaicas, né? Não sei se você sabe, viu, o pregador Mirim? Mas ele fazia parte de prática judaica, tanto que ele celebrava a ceia, né? Tanto que a última ceia ele tomou a última ceia, a última. A ceia de hoje não tem mais valia nenhuma, entendeu? E então tudo que ele fazia, né? Hoje, para nós, é visão das coisas futuras, entendeu? E incluindo o que ele falou assim, quem crê em mim farão coisas maiores ainda, né? Que é vida transformada. O que o Criador precisa é de pessoa salva, não é de pessoa curada. Lázaro, ele foi ressuscitado. Cadê Lázaro? Entendeu? Leprosos foram curados, 10 leprosos. Um voltou para agradecer. E aí? É isso que Deus quer? Mostrar, fazer um show de mágica para as pessoas? Isso não existe. Você vê Jesus ali curando o cego de Jericó, ressuscitando Lázaro, mas você vê Jesus trazendo o povo para o sermão da montanha, você vê Jesus ensinando, porque eu não concordo com o culto que ele tem apenas a revelação. Eu concordo com o culto sim, que tem a palavra. Culto tem que ser assim. Na verdade não tem que ter culto, né? O livro de Hebreus deixou bem claro, eu fiz um vídeo agora há pouco tempo pro Instagram e pro TikTok, e eu já tenho um vídeo há um bom tempo falando a respeito de Hebreus 10, se eu não me engano, 10:1, né? Ou 9:1, eu não lembro, que fala que como que diz lá o versículo? Das coisas que a antiga aliança é sombra das coisas futuras, entendeu? Então é dessa forma que funciona, tá? A antiga aliança, até quando o Messias falou assim, está consumado,
faz parte da antiga aliança, entendeu? Então, o que acontecia em carne na época tem que acontecer espiritualmente nos dias de hoje, tá ok? Porque senão é fácil falar assim, vou curar na igreja, mas ninguém quer curar em hospital, né? No hospital psiquiátrico ou eu sei que na cidade que eu morava, em Bauru, tinha um lugar chamado Sorri, né? Que tratava de pessoas com deficiência, né? Então era fácil, a pessoa vai lá na Sorri, fala assim, vou orar para essas pessoas, elas vão ser curadas mas não é isso, entendeu? É transformação, é cura da alma, é transformação de vida para a vida eterna, entendeu? É cura para a vida eterna, é isso. Sim, pô. Pra mim, o culto tem que ter revelação. Se houver alguma revelação, né? Claro, não é inventar revelação, entendeu? Mas a maior revelação de todas é a palavra. Exatamente. É o que a palavra traz ali, o que o pregador vai entender da palavra, o que ele vai explanar, tem que bater de acordo com todos os corações que estão ali naquela noite. Que é priorizar a palavra eu acredito que a palavra tem que bater exatamente com o que está no coração de Deus, né? O que ele realmente quis dizer, não com o que a pessoa quer. Porque tem muitas pessoas que vão atrás de coisa errada e palavras para si, né? E não é isso. Você tem que falar a verdade, doa quem doer. a revelação. O que eu acho errado é as pessoas me criticarem, ao menos ter ido a um culto meu, ter me visto pregar uma sequer vez. Aliás, as pessoas pegam um corte que eu posto ali no meu perfil de um sequer minuto, mas ela esquece os outros cortes de mensagem que eu tenho, apenas ela só critica o corte da revelação dos dons espirituais. Então, assim, Então, desafio feito, garoto. Já que você mencionou que a pessoa só faz análise de corte, eu vou fazer uma análise. Vou procurar um vídeo logo que sair daqui. Eu não sei qual que é o seu perfil aqui, ou você tem um canal no YouTube ou no Instagram que você posta essas coisas. E eu vou fazer um react dos seus vídeos, ok? Combinado? Eu vou fazer na íntegra das suas pregações, não da sua revelação. Que eu sei que revelação, qualquer um aqui sabe que não. Isso não tem nada do Criador. Israel, está sendo muito atacado os dons espirituais. Está sendo muito atacado o dom que Deus nos deu e os profetas estão sendo perseguidos. Hoje, dizendo mais uma vez, os profetas acabaram em João Batista. Se você é profeta de algum Deus, não é do Criador, o Eterno, entendeu? Do que enviou o Messias para não morrer por nós. Então você é profeta de outro Deus, não do Eterno. já tem muito pastor que é Jezabel, né? A Jezabel não pensa que é você. Tu acha que os profetas aqui estão sendo perseguidos? Vai lá pra fora, querido, pra tu ver. Teve 7 esses dias, acho que foi 7, né? Que, ó, arrancaram fora, meu irmão. Eles estavam tudo louvando lá. E daqui a pouco, ó, passaram o cerol. Aí tu acha que aqui no Brasil os profetas estão sendo perseguidos? Pera aí, pô, essa daqui é perseguição boba. Perseguição dentro da mesma religião, né? Dentro do evangelho, né? Por exemplo, eu tô fazendo um vídeo aqui, eu não creio muito no que esse varão prega, não. Entendeu? Nas revelações, nesses negócios, sabe? Muita mídia, muito ator, sabe? Que usa o batom, o brinco, né? A Jezabel é aquela que mata o profeta, a Jezabel é aquela que persegue o profeta. Exatamente, a Jezabel é aquela que usa batom, brinco, que se vende por dinheiro, entendeu? A Jezabel é sinônimo de prostituta. O que a prostituta faz? Ela se vende, ela vende o seu corpo por dinheiro, entendeu? Você vê, olha, nas igrejas, tem um monte de Jezabel pregando por dinheiro, entendeu? Ah, mas eu tô trabalhando, como é que fala? Que eles usam muito o termo, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, mas não é isso que ele quis dizer. Qualquer um vou fazer Foi bom lembrar desse versículo pra gente fazer uma análise desse texto, ok? Que manda matar o profeta no deserto. Então vejo hoje muitos pastores que querem barrar o dom profético, o dom ministerial, não querem deixar as crianças se apoderar do altar, né? Aliás, as crianças, para mim, o altar já é errado, né? O altar é os nossos corações voltados ao Criador, né? Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, a arca da aliança em nossas vidas.
ocupar o altar, porque tem medo, né, sei lá, de agenda, de alguma coisa, mas a Bíblia diz, as pessoas que não querem que uma criança suba no altar, pregue a palavra de Deus, ela tem que tirar da Bíblia. Para pregar a palavra de Deus, Jesus mandou de 2 em 2, não em igrejas, não em sinagogas. Ele falou, entra, se alguém vos receber em casa, você entra. Se ninguém receber, tira a sandália dos seus pés, que coisas piores recairão sobre aquele lugar. Entendeu? Os que não receberem vocês. Mas não falou de igreja. Entendeu? Então, isso eu tô falando coisa do Messias, né? Agora, do mitraísmo já não é assim, né? Da casa de Naamã, ela tem que tirar da Bíblia Samuel, ela tem que tirar da Bíblia Davi, ela tem que tirar da Bíblia o menino com 5 pães e 2 peixinhos, se não fosse por ele, a multidão ia morrer de fome. Ela tem que tirar da Bíblia Jesus dizendo, deixai-vos vir a criança até a mim, porque dela são reinos dos céus. E um importante texto que diz assim, que os apóstolos deixar as crianças virem até ele, mas não para pregar, entendeu? Por causa da simplicidade da criança. E você já não é mais inocente, entendeu? Se você leu mesmo a Bíblia, você sabe que você não está na inocência, não. Tá ok? Que estavam barrando as crianças de vir ao reino dos céus. Ou seja, é pessoas que se intitulam de Bíblia, se intitulam de apóstolos, se intitulam de pessoas que são sabichões da Bíblia Sagrada. E até profetas mirim, né? Que ele se intitula profeta mirim. Eu sou profeta, eu sou missionário, eu sou evangelista. Você está fazendo a mesma coisa, você está usando de hipocrisia nas suas palavras. Barrando o agir de Deus. Se Deus usou ora uma mula, por que Deus não pode usar? Exatamente, agora você falou certo. Deus usou uma mula e está usando o seu, mas ele usou uma mula uma vez só, né? Para correção, né? Porque Balaão estava indo para fazer coisa errada, né? Que era para amaldiçoar o povo de Deus, né? Chamado por Baraque, né? Não lembro. E aí ele pegou e foi. Aí o que aconteceu? Deus o amou e falou, não vai. Ele foi ver, era a mula, de repente o anjo aparece, entendeu? Então, o que aconteceu? Aconteceu que a mula foi usada, mas para repreender o profeta, que na época existia, né? Mas vamos lá conseguindo. E sem dizer que também Balaão não é um exemplo a ser seguido, né? Porque o próprio Apocalipse fala, e Pedro, João, Tiago, não lembro, também fala de Balaão, né? Aquele que recebeu a recompensa, né? Que não deveria, né? Porque ele fez tudo para receber o dinheiro, a recompensa, né? Ele não fez o que o rei queria, mas ele pegou e falou assim, mas se você colocar umas mulheres ali, porque eles não podem se contaminar com outro povo, eles vão lá e vão pecar contra Deus. E ele fez isso por dinheiro, tá ok? Se no texto de Números não fala que ele pegou o dinheiro não, porque agora eu não estou lembrado, no próprio livro de Apocalipse fala. Uma criança de 12 anos, 14 anos, ou seja lá quantos anos ela tinha. Mas você sabe que todos esses exemplos que você citou em relação... Uma coisa é verdade, hein? O moleque é entendido, cara. Entende demais de Bíblia, né? Para poder citar essas coisas aí. Ele não falou versículo, não falou nada, mas ele conhece as histórias bíblicas, né? E é letrado, pensa num menino pra frente. Relacionados a crianças, nenhuma delas pregava, né? Até caiu o celular. Nem a mula pregou, querido. Ou pregou? Não. Oi? Oi, deu até uma de surdo. Oi? É isso mesmo que eu ouvi? Você me refutou? Mas é verdade mesmo. O menino dos peixinhos, ele não pregou. Né? Ele estava ali com os peixinhos. Os exemplos que você citou relacionados a crianças, vem as minhas criancinhas e etc e tal, nenhuma dessas crianças estavam pregando, estavam no altar pregando. Elas pontualmente contribuíram. O menino do Pães, sim, contribuíram, mas foram... Nenhuma estava pregando o evangelho como os apóstolos faziam. 1-0 para Israel, aliás, 2, que não...
E lembrando bem que ele falou de Naamã, tudo bem. Naamã, ele mergulhou, fez o 7º mergulho lá, que é da campanha que o pessoal tava falando. Gosta de campanha aí. Naamã fez o 7º mergulho. Elias ou Eliseu, agora eu não lembro quem é que estava cuidando dessa... Eu confundo muito Elias com Eliseu. Sei que Elias foi primeiro e Eliseu veio segundo, mas as histórias deles... Às vezes eu não lembro quem que fez o que, entendeu? Então... Mas a respeito disso aí, o que aconteceu? Elias ou Eliseu, ele tinha um ajudante que chamava Geazi. E Naamã tinha lepra, né? E foi curado da lepra. E ele fez uma doação para o profeta. Aí o profeta rejeitou o dinheiro. O profeta, presta atenção, profeta. Olha aqui, ó, para você que é profeta. O profeta rejeitou o dinheiro. Aí Geazi, escondido, foi lá e pegou o dinheiro. Sabe o que aconteceu com Geazi? Pegou a lepra que estava em Naamã. Tá ok? Então, profeta, você não pode fazer isso por dinheiro não, tá? Porque senão você vai tomar as dores de quem você tá fazendo essas coisas aí. Isso também ele já deu uma chamada já. 2-0 para Israel, viu? Então, só que assim, foram contribuintes, foram vasos usados no altar de Deus. Se fosse um menino com 5, 2 e 2 peixes, a multidão morria de fome. Deus usou ele. Ele tinha ali o que ele tinha. Não é que Deus usou ele. Vamos supor que não fosse planejado por Deus essa situação, porque ele estava ali com 5 pães e 2 peixes, vai. Se não fosse ele, a multidão tinha morrido de fome. Mas se não fosse o Messias multiplicar o pão e os peixes, o pessoal morria de fome. Mas o Messias fez os milagres. Então as coisas não aconteceram por causa da criança com pão e peixe. Porque o Salvador ele poderia fazer qualquer coisa, transformar em qualquer coisa. Jesus pegou o que ele tinha e multiplicou. Entendeu? Mas, então, a criança ali, ela poderia estar ali ou não. O Salvador poderia ter levantado um cesto vazio para o alto e a hora que descer, estava cheio de pão. Era simples assim. E peixe. Para a multidão. Mas se o problema foi esse, eu vou para a Bíblia. Jesus com 12 anos. Então, chegando, pois, e visto Jesus na porta do templo. Opa, aí você falou certo. Na porta do templo. Alguém prega na porta do templo? Se você souber como é que é uma imagem da porta do templo, eu vou colocar aqui em cima do rosto do Oliver, enquanto tá pausado aqui, e vou colocar uma seta indicando onde que é a porta do templo, uma seta e a outra seta indicando o templo, para você ver a diferença absurda. Vamos entender assim, ó, você que está no Brasil. Você tem um terreno, você tem muro, portão. O seu portão da sua casa, o portão da entrada ali do muro, ele é a porta do templo. A sua casa é o templo que está lá dentro do terreno, entendeu? Não estava a porta do templo assim, igual um diácono fica, entendeu? Você tem que prestar atenção mais nisso aí, viu, garoto? Ensinando. Quem que ele estava ensinando? Eram os da sinagoga, era quem tinha Bíblia. Ou seja, como que uma criança de 12 anos está ensinando? Opa, tinha Bíblia? Bíblia não, Bíblia é de 1500, tá? Antes disso era as Escrituras. As Escrituras, não a Bíblia. Mas continuemos. Que estudou 30, 40, 50 anos aqui de carreira bíblica, de Torá e por aí vai. Porque ele era sabedoria, a sabedoria estava nele. Como pegaram agora dizendo assim, você leu a Bíblia? Não, ele era o Messias, ele estava ensinando as coisas corretas, porque o sistema religioso sempre foi errado. Desde quando Deus levantou Arão para ser o primeiro da terra, logo que ele fez, qual foi a primeira coisa que Arão fez quando foi ungido sacerdote? Você sabe o que foi? Fazer um bezerro de ouro para o povo adorar e Moisés vinha acabar com toda aquela festa, porque estava certo? Não, porque estava errado. Foi a primeira coisa que um sacerdote fez, foi coisa errada, e continuou fazendo coisa errada
até matarem o Salvador, né? E hoje em dia continua fazendo pior ainda do que... Hoje tem até sala VIP, né? Então, vamos lá. Vamos com calma aí, galera. Já li algumas vezes. Você leu a Bíblia toda? Não li, porque as poucas vezes que eu li a Bíblia já me dá respaldo de pregar a Bíblia. Não. Você não leu a Bíblia toda porque só tá lendo as coisas que lhe convém, né? As coisas que não lhe convém, você sabe que não precisa ler, né? Porque senão você vai entender as coisas... Você não leu o livro de Amós, você não leu, né? Os livros aí de... Eu não lembro agora o nome do profeta. É problemático essas coisas aí. Mas essas coisas tem que ler, entendeu? Lê os livros dos profetas, vai entendendo. E tira a religiosidade da sua cabeça, viu, garoto? Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas hoje criaram... A toda criatura que está na igreja? É isso? Ide pregar o evangelho a toda criatura que está na igreja? Não, né? Então aí já está errado, né? De formas, de tabus, de barreiras, de muralhas, para as pessoas estar podendo montar. Então, a gente está colocando... aí já não é nós que estamos colocando barreira, né? Vocês construíram uma barreira, um forte, né? Tipo assim, só quem tiver aqui que é o consagrado, que é o bichão, né? Que vai pro céu. Então, quem está colocando barreira é quem faz fortaleza, né? Quem edifica templo, né? Eles colocam barreira. Estão fazendo separação de pessoa. Acepção de pessoa, coisa que o Messias jamais fez. Se você tiver uma estatura, você pode estar no altar. Se você tiver formações teológicas, que eu não sou contra, tem que ter, e por isso que eu estudo. Cara, eu só fico imaginando, cara. Vou estar na adolescência, daqui a pouco arrumo uma namorada, daqui a pouco, né, dá uma fornicadinha de leve. Coisa leve. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boba. E depois termina perdendo a essência, cara. A vontade de estar ali. Deus queira que não, né? Deus queira que não. Mas, meu irmão, um moleque desse tamanho, 12 anos, dessa idade, dessa forma... Você pode estar no altar. Se você não tiver ali tal coisa, você não pode estar no altar. Se você não tiver tal coisa, você pode estar no altar. Deus não está baseado naquilo que os homens levantam. Exatamente. Deus está baseado naquilo que os homens levantam. Principalmente prédios, né? Para adoração de um Deus que não é ele. Deus não está formado nas barreiras que o homem cria para as pessoas falar da palavra dele. Deus levanta quem ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, do jeito que quer, na hora que quer, no lugar que quiser e aonde ele quiser. Então, Samuel profetiza, ele é o único. Juiz, profeta e sacerdote. Davi é rei. Só que Davi é autor de vários salmos da Bíblia Sagrada. Então, aí a gente pode... Aí eu discordo de algumas coisas, né? Samuel, sim. Ele foi escolhido, mas ele, como profeta, ele foi o cara, né? Vamos dizer assim. Ele foi o cara como profeta. Como sacerdote, né? Aí deu aquela mancadinha, né? Mas é aquele negócio, né? Sacerdote é sacerdote, né? Então, convenhamos, Davi, ele foi fornicador até a morte dele, né? Tanto que ele não conseguia se esquentar na cama, então chamou 10 virgens, né? E que ao invés de mandar buscar cobertor, por que 10 virgens? Que tipo de aquecimento que ele não estava conseguindo chegar, não é verdade? Mas só que ali no texto fala que Davi não fez nada, com certeza não estava com toda aquela potência, né? Para não falar é isso aí. Ou seja, eu estou trazendo para vocês aqui que hoje, Misael, as pessoas criaram esses grilos para poder pregar a palavra de Deus, que eu acho totalmente errado. De novo, esse exemplo que você citou de Jesus, ele também não estava pregando, né, Miguel? Ele não estava
Toma. O Israel fica só guardando ali, só vendo. É aquilo que eu falei. Aquele ditado chulo, bem podrão. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, Exatamente. Israel tá ali quietinho, ó. E tá ele, quando vem ela para. Mas Jesus também não tava pregando. Vamos ver o que ele vai falar agora. Evangelizando. Pior ainda, ensinando. Não, mas ele estava discutindo, mostrando o que ele entendia da Torá na sinagoga. E é o que nós estamos fazendo. Pronto, eu não estou procurando meios para desqualificar o fato de você pregar. Mas eu queria que você mostrasse, por exemplo, exemplos na Bíblia em que uma criança estava pregando o evangelho para outras pessoas, pregando o evangelho do reino. Porque a maior divergência... Acredito que não tenha não, cara. Mas não sei o quê, tem um monte de criança. Quer ver uma criança cheia do lapeta que apareceu quando... agora vai eu pagar mico. Como é que é o sucessor de Elias? Eliseu tava passando e veio o moleque ficou chamando ele de careca, mano. Semicalvo, né? Tem uma versão da Bíblia que fala, semicalvo, zoando ele de semicalvo, que na verdade é o carecão de cria que a gente conhece, zoando ele de semicalvo. A criança cheia do lapeta. Deus permitiu logo que viesse uma ursa. Aí a ursa diz assim, deixa vir a minhas criancinhas. E Léo, papou todo mundo, filho. Que urso de Gramado, meu filho, que fome, hein? Um monte de criança, comeu todo mundo. Não comeu, que você tem em relação, quando vê você e outros adolescentes que pregam, na maioria das vezes as críticas são porque, poxa, por que essa criança não está sendo criança? Por que esse adolescente não está sendo adolescente, ao invés de estar se entregando agora tão cedo a uma vida ministerial? E aí eu te pergunto, você não sente falta de uma rotina de criança? É a religiosidade, né? Eu tenho a minha rotina, ué. É que eu não posso ter a minha rotina. Eu posso ir pregando. Eu vou à praia, eu vou a shopping, eu tomo banho de piscina, eu brinco com os meus amigos. Claro que eu não vou brincar de carrinho porque eu não gosto. Mas não brinque de boneca, não. Também não. Coisa. Você não brinca de carrinho, mas de boneca também não vai, não, viu? eu vou fazer as minhas coisas ali natural, como um jovem, né? Mas eu não posso fazendo isso. Eu não gosto de postar, mas eu tenho o meu momento de lazer. Agora as pessoas querem que eu me qualifique aquilo que elas querem que eu me qualifique, né? E voltando a este assunto, eu tenho o meu momento, sim, de lazer, como todo jovem tem que ter. Você não pode ficar preso aquilo, voltado aquilo. Eu só tenho uma seriedade ao altar, eu levo as coisas de Deus a sério. Posto eu pregando, Deus me usando em algumas partes, mas não gosto de Deus me usando em algumas partes, né? Então não é em todas as partes. Postar o meu momento de lazer, por outros motivos, e por aí vai. Mas, como Israel, Jesus ensinava, ele estava ensinando aquilo que ele entendia. E eu falo de Deus porque eu entendo sobre Deus. Você não entende sobre Deus porque você fala de coisas religiosas, entendeu? Você entende de dogma e religião. De Bíblia você não entende. Se você entendesse, você pregaria a verdade nas igrejas. Deus. Eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu entendo. Opa! Eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu vi ele contando um testemunho que no aniversário dele de 3 anos, que ele era surdo e mudo, se eu não me engano, ele começou a ouvir e a falar, entendeu? Então, se ele não ouvia até os 3 anos, como é que ele aprendeu a palavra? Se ele não ia à igreja, porque ele disse que a mãe dele era espírita, né? Da Umbanda, do Candomblé. Então, como é que ele conhecia a palavra se ele não ia à igreja? É uma pergunta que eu quero saber a resposta. Eu entendo sobre o altar, eu entendo sobre a Bíblia. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu entendo desta palavra, se eu... Ide por todo mundo, e não ide a toda a igreja pregar o evangelho. Tá? A todo mundo, a todos os lugares. Conheço essa verdade. Eu tenho que anunciar essa verdade como qualquer pessoa deve anunciar essa verdade, praticando das coisas de Deus, já nos pleitos do altar, não devendo nada para o Senhor. Essa pessoa pode se pregar o evangelho, como eu prego, e tem um ministério, tem um pastor, tem uma liderança, que eles mesmos me dão respaldo para tal.
Então, galera, é isso aí. Eu acho que acabou o vídeo aqui, se eu não me engano. Ele colocou o calendário que ele vende ali em cima da foto ali, e apagou ali tudo, né? O Israel, né? Então acho que acabou já as coisas aqui. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: você vê que tudo isso aí é uma farsa, há mentiras, né? E é isso aí, não se iluda com pessoas, com pregadores. Ah, mas e aquele outro pregador, tem pregador de frase de efeito, tem pregador coach, tem pregador que grita, tem pregador que é manso, tem pregador que fala que faz 40 anos que não pega gripe e depois que ele falou isso só vivia de lencinho na mão em cima do altar, né? Então, é isso aí. Então, muito obrigado pelo vídeo. Espero que vocês gostem. Comente aí embaixo, curta, comenta, compartilha e deixa seu like e se inscreva no canal, ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.